Pelo menos 3 pessoas presas por força de mandados de prisão. Uma operação que já foi aí pelo menos de 3 a 4 meses e nesse final de semana houve sua conclusão. Um advogado, mais 2 pessoas foram presas. Quem vai explicar que operação foi essa e por que essas pessoas foram presas é o delegado doutor Vieira de Castro, titular da Delegacia de Defraudações, que eu disse aqui em outras oportunidades. A coisa agora está complicada, porque existe um delegado titular e uma operação dessa não é do dia para a noite que se conclui, né, doutor? E justamente, desde o mês de janeiro do início do ano, que a gente está investigando esses fatos, chegou ao conhecimento que um alvará judicial tinha sido falsificado ao ser apresentado no Banco do Brasil da agência TRT. A juíza solicitou e requisitou imediatamente que fosse instaurado esse inquérito para averiguar somente este alvará. Entretanto, a gente começou a pesquisar nos bancos aqui em Mossoró e verificou a existência de outros alvarás também que estão falsificados, no caso 12 alvarás judiciais. Então, o que os indivíduos faziam? Ele tinha acesso ao banco de dados do sistema da Justiça, que é o ProJude, que qualquer pessoa, qualquer advogado pode ter acesso a esse sistema. Aí utilizava esses dados desse sistema, falsificava o alvará e ia na conta, especificamente naquela conta que estavam os dados, e sacava o dinheiro antecipadamente antes do que realmente a parte demandada naquele processo retirasse o dinheiro. Então, quando a parte chegava para retirar o dinheiro não está mais lá. Então, ou seja, eles praticaram, nesse caso, 2 tipos de condutas criminosas. O primeiro, que foi a falsificação e o uso de documento público, e o crime de estelionato, porque eles sacaram o dinheiro e aplicaram esse golpe contra o próprio banco. Então, ou seja, a gente investigou, conseguiu identificar essas 3 pessoas, solicitamos 3 mandados de prisão preventiva e 4 mandados de busca e apreensão. Apreendemos também 2 computadores para a gente verificar se na memória consta algum resquício ou então algum espelho que identifique que esses documentos foram feitos a partir dessas máquinas. Pronto, agora para as pessoas entenderem, doutor, o alvará judicial é o seguinte: uma determinada empresa, você entra, por exemplo, uma telefonia celular, eu entro na justiça, ganho a causa, vamos dizer, ganhei lá R$ 3.000 a título de indenização. De posse desse alvará, que seria como um cheque, né, o senhor vai explicar, seria como um cheque, só que é um documento assinado pela juíza, quem de direito. Você pega esse documento, vai ao banco, né, porque aquela empresa perdeu a questão na justiça, então vai lhe pagar a sua indenização, né, ou vê ligações erradas na sua conta, aí você acaba ganhando a causa. Você posta esse documento, assinada pela juíza, está aqui. Quando chega, leva ao banco e o banco lhe repassa o dinheiro. Então, só que a pessoa que teria sido a vítima não tinha acesso a esse dinheiro. Isso, justamente, porque a pessoa que fraudava esse documento colocava os dados dela no lugar dos dados da outra pessoa e falsificava também a assinatura da juíza. Aí utilizava esse documento como se fosse assemelhado um título de crédito ao portador, tal como um cheque. Então, era ir ao banco e recebia em espécie. A gente tem um alvará de R$ 17.000, um único alvará, que o fraudador foi lá no banco, entregou o alvará e recebeu em espécie, no mesmo momento, R$ 17.000. A gente tem um alvará de 9.000, alvará de 10.000, alvará de 12.000. Então, assim, foi um dinheiro que a gente constatou que o valor chegou a R$ 60.000. Entretanto, a gente está investigando também a existência de outros alvarás, porque o banco, às vezes, não guarda esse tipo de documento, então teve situações que a pessoa não recebeu, foi lá e não conseguiu em razão de divergência de dados. Então, a gente está investigando também se existe também outros bancos também que foram vítimas. Hoje, segunda-feira, dia 27 de maio, quantas pessoas estão presas, acusadas ou suspeitas nessa situação? Bem, a gente constatou 3 pessoas que a gente vai indiciar e a gente tem a participação eventual de um 4º elemento, que estaria também envolvido nessa prática. A gente também está investigando se realmente esse 4º elemento existe também, se não for uma criação fictícia para poder eximir isso de responsabilidade. Então, o que a gente está fazendo, se realmente for constatado que esse indivíduo existe mesmo, aí o crime também vai responder por formação de quadrilha, porque nós temos 4 elementos, e 4 elementos já é uma conduta configuradora do tipo penal, de formação de quadrilha. São 3 indivíduos, um advogado, um web design e um ajudante geral. A gente está resguardando, por enquanto, no nome dessas pessoas, embora a mídia já saiba, geralmente, mas a gente está se resguardando para evitar futura eventual ação na justiça. O juiz determinou que fosse indefinida a prisão preventiva. Então a gente tem um prazo de 10 dias agora para terminar o inquérito policial e encaminhar para a justiça. Há que se frisar também que na prisão desse advogado foi juntamente acompanhado com nós o presidente da OAB, para verificar também, porque o estatuto determina, e o advogado se encontra preso no quartel
da Polícia Militar, que justamente tem essas garantias, conforme determina o estatuto, então tem que ser uma prisão especial, não pode ser qualquer cela. E os demais indivíduos, por não possuir curso superior, foram encaminhados para a cadeia pública daqui de Mossoró. A gente averigou que a causa, todos os alvarás judiciais eram contra a versadora TIM, a telefônica, essa telefônica. Aí, por ela ter várias ações no país inteiro, às vezes esse dinheiro fica guardado há muito tempo. Então, às vezes, até a própria TIM não tem interesse em buscar esse dinheiro nesses bancos, ou às vezes até por falta de tempo, ou às vezes por falta também de contratar um advogado específico para poder retirar esse dinheiro. Então, esse dinheiro fica muito tempo parado. Então, essas pessoas descobriram que esse dinheiro ficava parado lá e ninguém ia buscar esse dinheiro. O que aconteceu? Eles foram lá e falsificaram esse tipo de alvará, porque todos os alvarás eram contra a operadora TIM. Então foram lá, retiraram o dinheiro. A TIM, por ter várias ações, não ia suspeitar que o dinheiro foi tirado. Às vezes também até o dinheiro fica tanto tempo para que prescreve também, o dinheiro fica lá. Eles tentaram encurtir isso. A TIM não teria interesse em pegar esse dinheiro e também ninguém ia ficar sabendo. Porque o alvará passava justamente no banco e o dono do dinheiro não ia atrás do dinheiro, segundo eles. Só que teve um fato específico, que um alvará foi grosseiramente feito, eles não atentaram para esse detalhe, aí o banco conseguiu filtrar e foi encaminhado. Nessa filtragem que o banco fez é que deu início à investigação. Inclusive, os outros alvará todos foram pagos e passaram normalmente, sem verificar nenhuma fraude. Depois que a gente fez a constatação da perícia, que a gente viu que os outros alvará também possuem resquício de fraude. Aí também foram trago para cá para poder também ser investigados, eles vão salvar. Então, ou seja, eles tentavam mesmo na impunidade mesmo. Acharam que pelo fato do beneficiário das ações não ir buscar o dinheiro e também pelo fato do alvará ser bem falsificado. Então, se você pegar um alvará da justiça e pegar um alvará falsificado, a diferença é muito pouca. Você tem que fazer primeiro a perícia grafotécnica da assinatura da juíza para saber se ele é falso, e o segundo, que é o beneficiário. Quem tem que ser o beneficiário é só advogado. Em alguns alvarás constava com o beneficiário os dois investigados que não eram advogado, o que não pode constar nesses alvarás. Para quem já vive nesse mundo de fraude, assim, para ele falsificar esses documentos é muito fácil, né? Então a gente tem também essa pessoa de web design, que seria muito fácil para ele também pegar um documento, assim como ele faz documentos de site, faz também alterar fotos, seria muito fácil para ele pegar um alvará desse e transformar no alvará com o próprio nome dele. Então, isso foi constatado, essa fraude também com o nome dele, ele realmente assinou, assinando, com o nome dele assinado nos alvarás, e ele confessou que realmente recebeu algum, e a gente vai encaminhar para a justiça agora o inquérito, para poder botar para frente. No caso, ele vai ser indiciado pelos crimes de uso de documento falso e crimes de estelionato de maneira reiterada, em crime continuado. Agora, doutor, para a gente concluir, que as pessoas acreditam que entenderam como é que se dava todo o trampo, o modus operandi vamos dizer, quadrilha, porque ainda falta um quarto elemento para se configurar quadrilha conforme o Código Penal. Agora, a gente sabe que todo mundo tem o direito à defesa, que isso é constitucional, independente de qualquer situação, tem o direito à defesa. O que é que o advogado diz em sua defesa? O que é que ele como é que o nome dele surgiu e o que é que ele diz? Não, eu não tenho nada a ver com isso. E onde é que o senhor encontrou que ele está metido nessa história? Bem, ele disse que não recebeu nenhum alvará, ele disse que defende que é inocente, que não fez nada. Entretanto, a gente investigando também, a gente encontrou também dados desse advogado, num dos alvarás que ele recebeu. Então tem a assinatura dele, a gente é mandado para a perícia agora para constatar esse fato agora. Ele disse que não assinou, que não foi ele que recebeu. No caso do outro web design, ele também confessou aqui na delegacia que realmente colocou dados também desse advogado num dos alvarás. E a gente conseguiu localizar esse alvará e fizemos a perícia agora, estamos aguardando só o laudo. Inclusive, em todos os alvarás tinha o nome das pessoas recebedoras, tinha o nome desse web design, tinha o nome do ajudante geral, e nesse específico alvará também tinha o nome do advogado. Então, a gente vai mandar para o ITEPA agora para realmente constatar esse fato e vai também encaminhar agora para a Justiça, indiciando todos eles pelo uso de documento falso, estelionato e concurso de pessoas e crime continuado. Então, nessa situação, a prerrogativa diz que tem que se acompanhar também pelo presidente da OAB, doutor Aldo Fernandes, que ele vai explicar, doutor, na situação de ter um advogado como suspeito, a OAB tem que saber de tudo. O advogado ele tem suas prerrogativas asseguradas na lei do Estatuto da Advocacia. Nesse caso, independentemente da prática do delito, deverá, no momento do cumprimento do mandado, deverá estar lá um representante da ordem,
o seu presidente ou quem o presidente designar. Nessa questão de doutor Miqueias, eu estive presente. O doutor Vieira entrou em contato conosco e eu estive presente para assegurar ao advogado, ao colega advogado, suas prerrogativas determinadas pela lei, asseguradas pela lei. Doutor, no caso de doutor Miqueias, ele também que exerce a função de agente penitenciário no estado do Rio Grande do Norte. O estatuto, pela lei, ele pode ser agente penitenciário e está na prática da advocacia? Eu não falo no caso de Miqueias em si, porque a ordem ainda está investigando essa situação. Estamos recebendo o inquérito policial, vai passar pelo seu procedimento ético disciplinar. Entretanto, não só esse caso específico, né, se realmente for constatado nesse caso específico que ele é agente penitenciário e advogava, né, ele será aberto um procedimento ético disciplinar e ali ele terá a sua punição, né, regimental e institucional, haja vista que é incompatível o exercício da advocacia com o de agente penitenciário. Lá no dia da prisão, que o delegado com os policiais, o senhor acompanhou e os procedimentos, tudo o senhor está a par? Eu acompanhei o procedimento do cumprimento do mandato. Nós não temos ainda informações profundas e consubstanciais acerca do inquérito policial. Entretanto, naquele momento estive com o doutor Vieira, já solicitei a cópia do inquérito policial, iremos investigar se houve o cumprimento normativo para o exercício para a aplicabilidade e a atenção do mandato. Vamos ver se foi garantido ao advogado as suas prerrogativas, como reza o Estatuto da Advocacia. Caso haja ali informações que demonstrem exatamente a incompatibilidade do exercício da advocacia com outras atribuições, a OAB irá tomar suas devidas providências. E com respeito, só para concluir, situações onde bacharéis estariam exercendo a profissão em Mossoró, de repente em delegacias, também existem inquéritos administrativos sobre essa situação? A OAB subseccional Mossoró, ela investiga atenciosamente, entretanto, de forma comedida, né, essas informações, essas denúncias. Não basta, venho até a público solicitar que a sociedade como um todo informe a ordem, né, tipos situações dessa natureza. Entretanto, é bom que se diga que, recebendo a denúncia, a OAB irá investigar, aprofundar nas investigações, consubstanciar com materialidade as provas, e aí, caso realmente seja comprovado, aquele camarada será punido, terá ali sua punição ético-disciplinar. Com a imagem de Edivaldo Barbosa, aqui do escritório do Dr. Aldo Fernandes, presidente da OAB em Mossoró, para o programa Linha de Fogo.